Olá, meus amigos, boa noite a todos. Cordiais saudações às famílias aqui representadas. Sejam todos bem-vindos à Sala Virtual Maria de Nazaré, canal Evangelho e Vida. É com grande satisfação que vamos dar continuidade às nossas reflexões sobre os ensinamentos de Jesus. Nessa noite, nós vamos refletir sobre alguns episódios, nós fizemos alguns recortes sobre a pesca milagrosa. Lançando redes ao mar. No mar da vida, onde todos nós navegamos. É um momento muito difícil, cuidadoso, mas sobretudo cheio de esperança e fé, que nos aguarda um futuro promissor e de grandes realizações. Então nós vamos ver que neste episódio da pesca milagrosa, Lucas nos fala da seguinte forma, vamos fazer uma leiturinha rápida, né? Apertado pela multidão que ouvia a palavra de Deus, estava Jesus em pé junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à terra, mas os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se no barco, dali ensinava a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai vossas redes para a pesca. E respondendo disse Simão: Mestre, tendo trabalhado toda a noite, não apanhamos, porém, sobre tua palavra, lançaremos as redes. Quer dizer, nada conseguimos, nem um peixe pegamos. Feito isto, pegaram grande multidão de peixes e as redes rompiam-se. Acenaram aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de ameaçarem afundar. Vendo isso, Simão Pedro lançou-se-lhe aos pés de Jesus, dizendo: Retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem errado. Veja aqui, meus amigos, até aqui nós lemos só até aqui, para que a gente passe a apreciar este momento que é a aproximação de Jesus. Quando o Cristo se aproxima, ou seja, quando em nós vibra esse Cristo interno, esta luz, nós estamos lançando redes no mar da vida, no mar alto da nossa consciência. Então é preciso que a gente fique atento aos simbolizados espirituais, é isso que nós vamos ver na noite de hoje muito rapidamente, porque nós já fizemos esta reflexão. Mas hoje nós vamos nos ater apenas a um momento, o testemunho de Pedro e as reflexões para a atualidade nossa nesse momento existencial. Então, a pescaria, lançando os mas da rede, é outro momento, e o convite de Pedro antes e depois. No entanto, nós fizemos aqui algumas ponderações sobre esse trabalho. Que os apóstolos da época, aqueles aprendizes de Jesus e multiplicadores da Boa Nova, iniciaram o seu processo movidos pelo esplendoroso, pelo milagroso, não é isso? Por aquilo que era fenomenal. Reconheceram o fenômeno através das mãos e da mente radiante do Mestre Jesus e passaram a seguir. Hoje nós não temos muita mudança, porque ainda estamos sendo motivados por fatos extraordinários, mobilizados por necessidades físicas e passageiras. E o que é que nós temos visto?
é que enquanto as instituições religiosas da nossa época, e sobretudo as instituições ditas espíritas e espiritualistas, não saírem da posição de curar corpos, executoras de atos extraordinários, como afastar espíritos, como sendo personalidades intrusas, a obra do Evangelho de Jesus estará sendo prejudicada. Este é um momento relevante. Este é um chamado, este é um questionamento que nós não podemos silenciar. A obra do Evangelho de Jesus não pode ser prejudicada por nós que atuamos, que divulgamos, que propagamos esta boa nova, apenas alimentando pessoas, espíritos que desejam que tudo corra a seu bel prazer, as suas necessidades ainda materiais e transitórias. Então é preciso que haja, através dos multiplicadores da boa nova, bom senso, fidelidade à mensagem do nosso Mestre Jesus. Então, sendo assim, e se nós trilharmos estes caminhos adversos à verdadeira mensagem de Jesus, jamais nós alcançaremos um mal alto, que é a nossa ampliação de consciência. Mar alto, que significa superconsciência. Embora não estejamos atuando ainda nesse nível, a proposta é esta. É que nos tornemos cada vez mais conscientes do nosso eu espiritual, que é Deus em nós. Então o barco aqui vai significar, para as nossas reflexões, essa nossa posição evolutiva. Enquanto permanecermos assim, na periferia, no raso, sem alcançar o mar alto, nós não sairemos aqui da terra. Ficamos aqui no plano do terra-terra, das necessidades ainda terrenas. E é isso que nós precisamos despertar. Então, buscar o profundo do ser e despertar para os interesses da vida espiritual. Essa é a verdadeira mensagem da noite de hoje. Jesus nos chamava, como chamou Pedro, para que lançássemos ao largo, para que fôssemos mais além dos interesses terra-terra, dos interesses terrestres, e buscássemos os interesses da vida espiritual, a predominância do espírito sobre a matéria. Então, nós vamos ver que isso implica num processo de mudança. E quais são os efeitos da mudança? Nós vimos lá que Pedro era antes uma persona, um personagem anímico de Pedro, que recebeu esse choque anímico e que teve o seu despertamento lá naquele momento, depois da pescaria. Veja bem, foi um momento de autoconhecimento. E quando nós tendemos a este processo de autoconhecimento, o medo vem como uma tendência natural. Observe que Jesus disse lá, não tenhas medo, Pedro. Serás, a partir de agora, pescador de almas. Porque estaria ali, ele, a partir dali, a iluminar o ego, egos iluminados, como nos diz o professor Torres Pastorino, a iluminar outras criaturas, outros seres que seguiriam o seu testemunho pessoal. Então, afastar-se do perigo, nós colocamos aqui, para a gente pensar, e da responsabilidade das coisas santas. Ah, mas isso é muito santo, eu não sou santo.
Isso é para quem é iluminado. Isso é para espírito superior, não é comigo. E nos afastamos do conhecimento, nos afastamos da sabedoria e com medo ainda de nos encontrarmos a nós mesmos, nos afastamos de Jesus, o que é pior. Então dizemos como Pedro disse lá na barca: Senhor, afasta-te de mim, eu não sou digno, eu sou um homem pecador. Perceberam o medo? Então o professor Torres Pastorino coloca aqui mais uma vez, nós vamos repetir, que isso é muito importante. O ego humano, como suportarei a imersão dessas verdades sem naufragar? Estão entendendo? A dificuldade aqui. Então, nós observamos que para a gente avançar no conhecimento espiritual, precisamos de um suporte, de um acompanhamento também psicológico. Precisamos de recursos que são multiplicados nas igrejas, nas casas espirituais, da oração, da meditação, que vai nos dar esta pacificação interior, porque é este conhecimento que é Deus em nós que vai nos libertar. Então nós estamos vendo que muitos grupos de estudos, muitas pessoas vão se evadindo, vão abandonando, porque vão achando que aquilo não atende às suas necessidades ainda passageiras. Então é preciso ter muito cuidado nesse processo de iniciação espiritual. É claro que não vamos ser sacerdotes, não vamos ser nenhum santo, nenhum missionário, mas homens de bem, que se conhecem e que desenvolvem esse processo de autoconsciência. E isso é muito importante para a nossa vida. Então, a tarefa dos intelectos iluminados, segundo esta passagem, é esclarecer, atraindo pelo exemplo, através desse processo de experimentação pessoal. Eu sei, eu sou. Só quando nós experimentamos este encontro com Cristo, que é Deus em nós, que é esta luz em nós, é o momento todo pessoal, que vai variar. Não há receitas. Cada um tem a sua maneira de entender e de decodificar esses ensinamentos divinos. E de fazer a leitura dessa lei divina que está escrita na nossa consciência. Então, é um processo lento e de paciência. Então, o que é que nós podemos refletir ainda hoje para a nossa atualidade? A verdadeira dimensão da fé. Esse é o momento que precisamos ter uma fé raciocinada. Observe que naquele tempo os apóstolos acreditavam, mas acreditavam no fenômeno Jesus Cristo. Acreditavam naquele homem que operava maravilhas, que curava os cegos, que os coxos andavam, curava os leprosos. Olha que coisa linda. Mas a verdadeira e pura mensagem do Cristo demorou-se para chegar aos ouvidos e às almas humanas, como até hoje ainda pelejamos. Queremos curar corpos, mas precisamos curar a nossa alma. E isto dá trabalho, porque nós vamos ver que uma fé raciocinada é aquela que não comporta mais um processo de adoração exterior. De jeito nenhum. Há 2000 anos Jesus ensinava para a mulher samaritana, para os samaritanos, os homens de Samaria,
O verdadeiro altar de Deus está nos nossos corações. É preciso aprendermos a abolir estas formas exteriores, porque assim nós vamos fugindo do foco e vamos anestesiando a nossa consciência. Então veja bem, é quando eu percebo que preciso seguir modelos convincentes que demonstrem a autenticidade de valores já vividos, já vivenciados. Precisamos de modelos? Sim. Dos homens, nossos irmãos, personalidades autênticas, testemunhos pessoais valorosos. E o Cristo, que é o nosso modelo. Temos aí o modelo. Então, o que é que nós vamos fazer? Renovar as bases no modelo em que Jesus nos ensina e que nos convoca a viver a transcendência na sobrevivência. Olha que desafiador. Aí vocês dirão assim, poxa, minha amiga, isso aí é demais. Eu preciso trabalhar para comer, para beber, para vestir. E quem disse que isso não vai acontecer? Claro que vai acontecer. Seremos homens comuns, mas não poderemos esquecer a nossa verdadeira origem. Então, enquanto estou aqui, existindo neste mundo de relações, preciso sobreviver. Mas transcender, este é o que é chamado do Cristo. No mar da vida, neste grande oceano de experiências e aprendizados. Neste espaço que não só é necessário, quanto favorável ao nosso progresso. Então, qual seria e será o nosso eixo temático? Estar no mundo sem ser do mundo, que foi o que Jesus nos ensinou. Transcender versus sobreviver. Então, nós precisamos ver que nessas cenas finais do filmezinho que eu coloquei para vocês e para nós, aquelas cenas nos tocaram muito. Os apóstolos, diz lá Lucas, quer dizer, levados os barcos para a terra, deixando tudo, seguiram. Olha que momento lindo, que momento ímpar, singular na história da humanidade. Deixaram e largaram os barcos, posições intelectuais, posições do intelectos, ainda não iluminados, redes de interesses ainda ligados aos egos humanos. Aí vocês dirão assim, poxa vida, mas eles deixaram a família, abandonaram a cultura, abandonaram posses. Meus amigos, quando se faz uma reforma e uma mudança paradigmática, nós estamos fazendo uma mudança de valores. E esta mudança de valores implica que nós estamos abrindo mão das certezas, como fizeram os primeiros apóstolos, os primeiros seguidores de Jesus, para seguir seguindo e aprendendo com o Mestre. Aí vocês nos dirão, poxa, mas eles ficaram oscilantes, sim. Há momentos na mudança em que nós oscilamos, que ficamos como pêndulos para lá e para cá. Nós já conversamos muito sobre isso. Não há ainda um modelo vibratório, uma condição ainda estável de estabilidade emocional e espiritual. É natural, mas isso significa que nós estamos tentando. E o que esses apóstolos fizeram? Eles não abandonaram a sua experiência de aprendizado com o que viveram. Assim como nós outros, quando mudamos e aprendemos com Jesus, nós vamos aprender novos valores. Vamos abandonar o passado, sim,
mas não abandonamos o aprendizado que nós trazemos da vida e das relações passadas. O mal que praticamos, os equívocos que vivenciamos, as dores que causamos, as marcas que deixamos, ficaram lições, que são aprendizados que nós estamos trazendo para este momento, para administrar com sabedoria nesse oceano da vida, onde todos nós vivemos. Meus amigos, as cenas finais nos dizem que eles abandonaram e largaram tudo. Vamos repetir, largaram tudo. Essas atitudes e considerações precisam ser revalidadas neste momento. Quem de nós seria capaz de fazer o que eles fizeram? Mas o fizeram. Aí vocês poderão dizer, mas eles foram homens vulneráveis, homens que sofreram, homens que negaram, que fugiram, que brigavam e discutiam e disputavam lugares entre si. Sim, como todos nós. Mas há algo que nós não podemos esquecer. Estes homens permaneceram seguindo a Jesus, estudando e aprendendo com Jesus, até quando Jesus saiu daqui da terra, onde continua a maior parte de todo o seu ensinamento. Veja-se lá no Atos dos Apóstolos, que beleza! Jesus conversando, ensinando ao seu colégio apostólico, dando lições da outra dimensão da vida. Então, o que nós percebemos neste momento existencial é que há um objetivo da encarnação, que é essa necessidade do contato com a matéria, e que estar no mundo encarnados não é um ponto facultativo, é um impositivo da lei divina, é um impositivo da lei. Eu não estou aqui porque eu quero, eu estou aqui porque eu preciso, porque eu estou recebendo uma ordenação, mas sobretudo uma possibilidade, uma oportunidade de aprendizado. Então, estar no mundo é uma possibilidade de mudança. Mas só aprenderemos quando aprendermos realmente lançarmos as redes ao mar. Redes dos interesses superiores da vida. E com Jesus seguimos adiante. Vamos observar aqui, vamos deixar questões referentes ao livro dos Espíritos sobre a encarnação para aqueles que quiserem. E vamos ver quais são os aspectos mais importantes que eu preciso focar neste momento existencial. Propósito. A sua vida tem um propósito, porque toda encarnação nós temos um propósito. Nós já dissemos aqui que quando a gente vem para cá, a gente traz um mapa, a gente tem uma ficha kármica, tá entendendo? E a gente tem um projeto existencial. Tome consciência e veja que você está aí mergulhado nele, como eu estou, como todos nós estamos. E nós estamos no melhor lugar que nos permite e que é preciso estar. Na família que nós precisamos, na sociedade que nós ainda precisamos, num contexto sociocultural, ou seja, numa mentalidade. Encarnados, que nós precisamos mudar a mentalidade. E mudamos essa mentalidade quando mudamos a nós mesmos. Preciso ver os meios, as condições físicas, como operacionalizar essa nossa união com Deus. Então, veja bem, é preciso que a gente passe a perceber de fato. Não vamos esquecer que este momento existencial, esta experiência aqui na matéria, ela é marcada pela transitoriedade
pela temporalidade. Temos um tempo curto de passarmos por aqui. CPFs não se repetem. CPF não se repetem. Esses personagens não serão os mesmos. Ninguém se engane. Eu não serei mais, não viverei mais este personagem. Outros personagens possivelmente viverei, com a graça de Deus. Outras e tantas responsabilidades. Outros propósitos consistentes, desenhados no meu projeto existencial. Perceberam, então, como então operacionalizar tudo isso? Nos liberando de dois equívocos. Apego e abandono. Porque ao fazer escolhas entre Deus e Mamon, eu tenho que fazer escolhas. Mamon é a riqueza, é o mundo material, é o deusinho do mundo. Eu preciso fazer as minhas escolhas em Deus, nosso Pai, na lei maior da espiritualidade, nas leis espirituais da vida. Então, quando nós nos apegamos a várias dimensões da nossa vida, a pessoas, aos bens materiais, à casa, aos filhos, não é isso? Relacionamentos, conquistas e posições. E qual é o outro equívoco? Nós vamos passar a desperdiçar. Viram? Saímos de um polo para outro. Ou me apego, ou então me desapego largando tudo no desperdício. Em vez de usar, eu passo a abusar. Lembra-se do filho pródigo? É bem por aí. Então não podemos servir a Deus e a Mamon, como nos diz Jesus, as riquezas, porque são dois senhores. Então diz lá Jesus, que de aborrecer-se um e amar o outro. Então eu preciso fazer escolha. Só que existe algo bastante delicado. Nós ainda não aprendemos a fazer escolhas. Mesmo porque nós somos levados a escolher bem e mal e a escolher as duas coisas. E quando eu acho que aquilo não me faz bem, eu mudo e vou fazer. E quando eu acho que me faz mal, e assim eu vou trocando e permutando valores até chegar a um consenso na minha consciência de relação com o mundo e com o outro. E eu passo a viver essas duas polaridades, bem e mal. Só que o bem é a totalidade. E o mal é o desconhecimento do bem. Então nós precisamos integrar essas duas polaridades. No nível da nossa consciência, o bem e o mal. Então veja bem, esses elementos de escolha, eles vêm nos ensinar que nós precisamos também aprender a renunciar. Escolhendo a renúncia, que foi a arte que os apóstolos testemunharam de seguir a Jesus, nós também vamos precisar renunciar nesse trabalho de aprendizado com Jesus e para viver no mundo. Ao fazer escolhas, está implícita aí uma ação de renúncia. Então, veja bem, aprender a renunciar é uma arte como a dos apóstolos que seguiram a Jesus. Deixo ir o passado de minhas realizações, como já falei aqui, mas guardo comigo o aprendizado que essa experiência me proporcionou. Entendeu? Mudança de paradigmas onde eu abandono a experiência passada. Não abandono a experiência passada, desculpem. Não abandono. Abro mão de certezas. Renunciando a essas certezas. Então, devemos perceber e aceitar que nós não possuímos nada e nem ninguém.
Aqui nós temos um tópico sobre essa encarnação dos espíritos que nós vamos deixar para um outro momento, porque aí nós vamos levar muito tempo elucidando. E não, veja bem, como nós não aprendemos a fazer escolhas, veja bem, retomemos, é preciso escolher um caminho que leve à integração dessas duas polaridades bem e mal. Então, o que é importante? Podemos então fazer uma escolha que implique em optar pela espiritualidade sem negar a materialidade. Perceberam? Não precisamos negar o mundo de Mamon que está aí, não precisamos negar os bens materiais. Então, veja bem, é essa administração com desapego das riquezas, porque, veja bem, é que nós aprendemos as leis de Deus. Daqui nós não vamos levar nada. Quando a gente se apega, a gente chega do outro lado carregado de bagagens desnecessárias, pesadas, muito pesadas. Vejam bem que durante toda a humanidade, homens equivocados fugiram das riquezas do mundo, como se nelas tivessem o mal. Totalmente equivocados. Então, a diretriz segura é administrar os bens materiais sem nos afastar de Deus. E é nessa administração com desapego das riquezas materiais que nós vamos aprendendo a fazer essa leitura da lei de Deus que está em nossa consciência. Mas retornando a esse momento lá na barca, com Pedro, com Jesus, no lago de Genezaré, nós vimos que esses homens seguiram a Jesus desapegados, totalmente desapegados. Aí vocês dirão, imperfeitos sim, imperfeitos e úteis. O importante nessa história é que estes homens, embora falíveis, como nós já dissemos, vulneráveis, permaneceram ao lado do Cristo caminhando com ele. Houve muitos momentos de dificuldade, mas eles permaneceram até o fim. Agora, meus amigos, notem bem, nós precisamos, neste momento, tê-los como modelos, observando o contexto sociocultural em que eles viviam e observando o nosso momento existencial, o nosso contexto, o que nós já aprendemos até hoje. Não é possível, há 2000 anos. E nós ainda estamos indecisos, apegados. Olha, nós temos aqui um conto que vai nos ilustrar muito bem essa situação. É um pequenino conto sobre o rei e o sábio. Havia em certa época, diz lá o conto, que um sábio, ele tinha na sua cabecinha a ideia de pobreza. E ele achava que riqueza não levava a nada. Riqueza era o mal. Olha o equívoco. Para este homem, o ser desapegado deveria viver sem recursos e sem bens materiais. Vivia de pés descalços. Porém, nesta mesma região, morava um rei com muitas posses. E o sábio, porém, não entendia por que aquele rei vivia tão alegre. Ele era tão feliz e era amado por todos e por todos respeitado. Aí o sábio acreditava que dinheiro não combinava com felicidade. Olha lá. Então ele disse, eu vou lá conversar com ele. Então, chegando ao castelo, diante do rei, o sábio perguntou, Majestade, como é que você consegue viver nesta riqueza sem se contaminar com ela? Qual é o segredo da sua vida? Como é que Sua Majestade, com todo esse dinheiro, toda essa riqueza,
Consegue ser feliz? O rei olhou para ele e disse: tudo bem, vou lhe revelar o meu segredo. Antes, porém, você vai conhecer as minhas riquezas. Tome essa lamparina e visite o meu castelo. Mas cuidado, você não pode deixar que esta lamparina se apague. Observe, essa chama não pode se apagar. Se esta chama se apagar, considere-se um homem morto. Aí lá foi o sábio, levando a chama, carregando a luz acesa. Passaram-se 2 horas e ele rondando pelo castelo, até que retornou ao rei. E o rei lhe perguntou: e aí? Aí o sábio respondeu, trêmulo de medo, com o coração saindo pela boca: não vi nada, majestade. A minha preocupação era não deixar que essa chama se apagasse. Aí o rei lhe respondeu: assim é a minha vida. Eu vivo de tal maneira, muito atento e vigilante, para que a chama da minha alma não se apague. E assim, a minha alma ilumina o mundo, e não que seja diferente. Por isso, disse o rei, não me contamine. Meus amigos, que mensagem clara, que mensagem convincente. Aprendamos, no entanto, a viver no mundo de Deus, sem a Ele se apegar e sem ao mundo se escravizar. Entendendo que a nossa passagem por este mundo é servir a Deus através do mundo de Deus, mantendo acesa a luz que carregamos, aprendendo a discernir entre o que é eterno e o que é temporário, vencendo e compreendendo e aceitando a dor da impermanência, este momento existencial, mas com todo o cuidado. O que nos é ensinado por Jesus: que brilhe a vossa luz. Eu vim ao mundo e venci o mundo. Imaginem, meus amigos, como nós poderemos sair deste mundo com esta chama acesa, com essa força radiante de fé e de esperança, que a vida continua além do acessório comum. E que aqui nós devemos sair vitoriosos. Vitória da vida sobre esses nossos egos passageiros. Vitória da vida sobre nós mesmos. E que Deus nos ensine e que Deus nos sustente nesses momentos de prova, de tentação, de fraqueza, de oscilações, para que possamos guardar em nós acesa a chama da fé e da esperança numa vinda porventura, na vida e na vitória da vida, que é eterna e verdadeira. Façamos, pois, brilhar a nossa luz. Que assim seja e que Deus nos abençoe sempre, para todo o sempre. Gratidão. A prece de Abigail. Prece dos aflitos por Abigail, da obra Paulo e Estevão. Senhor Deus,
Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança, que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. No dia de nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal. Sintamos a luz da vida renovada e redimida, na paz ditosa e imortal.